este é o Boletim de Notícias. Eu agradeço sua companhia e audiência. O teletrabalho ganhou força na fase mais crítica da pandemia. Agora, o trabalho remoto conta com regras previstas em uma medida provisória do governo federal. A modalidade de teletrabalho deverá constar em um contrato individual. O jornalista Rodrigo Rantum passou a trabalhar em casa desde o início da pandemia. E mesmo com o fim do isolamento, ele continuou com a mesma rotina, que, segundo ele, traz muitas vantagens. Eu consigo ter mais tempo para poder praticar exercício, para cuidar da família, porque eu tenho 3 filhos, então tenho que levar a criança na escola. Para fazer toda essa logística, o trabalho em casa realmente fica muito mais fácil. O governo decidiu modernizar e regularizar esse regime. De acordo com as novas regras, a modalidade do teletrabalho deverá constar expressamente em contrato individual de trabalho. No contrato poderá constar ainda como o empregado deve trabalhar, se por jornada ou por produção, e devem ser assegurados os repousos legais. O empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho e vice-versa, independentemente da existência de acordos. É responsabilidade da empresa fornecer como empréstimo equipamentos tecnológicos para o funcionário 30 dias após a mudança de regime de trabalho. Também deve fornecer ajuda de custo ao funcionário para gastos com internet e energia, não caracterizando a verba como de natureza salarial. A adoção do trabalho remoto poderá ser estendida a estagiários e aprendizes. Catiúcia é empregada de uma empresa de tecnologia que adotou o trabalho 100% remoto há 2 anos. A empresa já concede o valor de R$ 1.500 para que o empregado monte uma estrutura em casa e a jornada é controlada de forma virtual. Existe um controle de ponto virtual, onde os colaboradores marcam, registram, as batidas, então entrada, almoço, saída. Se tornou um diferencial o teletrabalho na atração e retenção de talentos dentro das empresas. A medida que regulamentou o teletrabalho também proibiu a concessão de descontos na contratação de empresas fornecedoras de vale alimentação, o que deve trazer benefícios para os consumidores. Entenda melhor na reportagem. A medida provisória muda as regras do auxílio alimentação. A partir de agora, as empresas fornecedoras de ticket estão proibidas de conceder descontos na hora de fechar um contrato. Antes funcionava assim. O empregador contratava, por exemplo, R$ 100 mil em vale-refeição e alimentação para os funcionários e muitas vezes conseguia um desconto. Acabava pagando um valor menor, de 90 ou 95 mil. Para não ficar no prejuízo, a empresa fornecedora dos tickets cobrava taxas mais altas dos restaurantes e supermercados, que acabavam repassando os valores ao consumidor. Agora, com a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, fica proibido qualquer tipo de desconto na contratação de empresas fornecedoras de auxílio alimentação. Quem descumprir as novas determinações fica sujeito a multa entre R$ 5 mil e R$ 50 mil, valor que poderá ser dobrado em caso de reincidência. A medida é nesse sentido, é que o trabalhador volte a ser o centro da atenção da política. Isso foi desvirtuado ao longo dos anos. E aí, com a proibição do deságio do rebate, como ele é popularmente nomeado, isso se reflita em toda essa cadeia. Então, que isso tenha um custo menor lá na ponta para o trabalhador. A Josilene é gerente de um restaurante em Brasília. Ela conta que cerca de 29% dos clientes fazem o pagamento com o auxílio-refeição. E as taxas cobradas pelas empresas fornecedoras de tickets ao estabelecimento giram em torno de 6%. Ultimamente, o nosso problema é a questão da taxa administrativa, muito alta. Aí está ficando difícil, acaba que a gente tem que repassar alguma coisa para o cliente. A Luísa, que sempre usa o ticket para almoçar, espera que a medida ajude a diminuir o preço da refeição. Essa redução é importante para a gente no dia a dia, porque faz uma diferença enorme no nosso orçamento. A MP determina ainda que o ticket seja usado exclusivamente em restaurantes e supermercados. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o auxílio alimentação também estava sendo utilizado para outras finalidades, como o pagamento de TV a cabo e academias de ginástica. Caso essa fraude permaneça, as empresas podem ser multadas ou até descredenciadas do serviço. Que comer bem é importante para a saúde, a gente já sabe.
Você vai ver agora que como o que você come pode ajudar até a prevenir o câncer. A sua dieta pode ser uma aliada ou uma inimiga quando o assunto é câncer. Vários tipos da doença estão associados à má alimentação. De acordo com esse oncologista, 2 deles são mais frequentes. Nos homens, o câncer de próstata tem essa relação é evidente também. E nas mulheres, o câncer de mama também tem essa relação de uma forma muito nítida entre o risco do desenvolvimento de doença ou o risco de um prognóstico pior associado a uma má alimentação, aos maus hábitos de vida. A boa notícia é que uma alimentação balanceada e outros hábitos saudáveis podem evitar até 28% dos casos de câncer. Quando a gente fala de 28%, a gente entende que é 1/3, né, praticamente. Só que eu tenho que considerar, é 1/3 de quanto? É 1/3 de um volume imenso de pessoas. No Brasil, isso beira 700 mil pessoas ano. A gente tem que entender também que a adoção desses hábitos saudáveis favorece, como eu mencionei, aqueles pacientes que já estão em tratamento. Então, eventualmente, aquele paciente que já está em tratamento, além daqueles que são diagnosticados como casos novos ao longo de um ano, esses pacientes têm uma melhor evolução com a adoção dessas dietas ou desses hábitos saudáveis. Mas o que evitar? Essa especialista explica que o consumo de alguns alimentos deve ser reduzido. A alta ingesta de carne vermelha e de produtos ultraprocessados, como os embutidos, do tipo salame, presunto, salsicha, com uma frequência elevada, isso está associado com o desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Também alto consumo de açúcar, sal em excesso, tudo isso está relacionado com o desenvolvimento de diversos tipos de cânceres e também de outras doenças, É preciso também ter cuidado com as bebidas. Bebidas açucaradas, esses sucos de caixinha, refrigerantes, isso já entra na parte do açúcar, Tudo isso é muito açucarado, você está consumindo açúcar de uma forma indireta, E ao contrário do que muita gente pensa, não é difícil e nem caro demais comer bem e manter a saúde em dia. Inserir legumes, verduras, frutas no dia a dia, uma carne magra, peixe, frango, até a carne de porco, que é considerada uma carne magra, também leguminosa, um arroz com feijão, tudo isso faz parte do prato do brasileiro, são produtos acessíveis e que fazem parte de uma dieta balanceada e isso contribui muito para a saúde no geral, evitando cânceres e diversas outras doenças. Ainda sobre saúde, o acidente vascular cerebral é a segunda causa de mortes no Brasil. Mas hábitos saudáveis de vida, como atividade física, podem ajudar a prevenir o AVC. Dona Sônia passeia no corredor com o marido depois do susto da última semana. Seu Oscar, de 61 anos, sofreu um AVC. O marceneiro tem histórico de arritmia cardíaca e perdeu a consciência depois de sentir os primeiros sintomas. O socorro rápido fez a diferença. Eu acordei tranquilo, volta de 7 e pouco, tomei café e fui lá para a casa de um amigo meu e eu agachei, fazendo lá. Quando eu agachei e levantei, aí não vi mais nada. Aí a vista escureceu e vim acordar aqui no hospital. O acidente vascular cerebral é uma doença prevalente aqui no Brasil. São cerca de 90 a 100 mil casos a cada ano. A hipertensão arterial e fatores de risco como sedentarismo e tabagismo contribuem para esses dados alarmantes. Segundo dados dos cartórios de Registro Civil do Brasil, em março, os AVCs causaram 6.733 mortes no país. No mesmo período, foram 4.479 óbitos por Covid. Fidel acompanha casos no Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte. O neurologista reforça que o AVC pode ser evitado em até 90% dos casos, com o controle dos principais fatores de risco modificáveis. O principal fator de risco é a hipertensão arterial. Primeira coisa são medidas não farmacológicas. Então, o paciente conseguir, por exemplo, controle de peso, às vezes vai ajudar muito, atividade física regular, uma alimentação mais saudável, essas são as primeiras medidas para tratar um paciente hipertenso. Muitas das vezes a gente precisa também entrar com medicamentos. E uma percepção que tem que ser do paciente é que ele não precisa esperar sentir alguma coisa para ter que tratar, que a maioria dos pacientes hipertensos é assintomático. E às vezes assintomático até acontecer um evento mais grave
como um AVC, um infarto do miocárdio, alguma coisa desse tipo. Fidel reforça que o socorro rápido faz toda a diferença para reduzir mortes e deficiências neurológicas, com sequelas como perda de força e dificuldades na fala e na alimentação. Os sinais que aparecem de forma mais fácil são a assimetria facial, né? A pessoa fica com a boca torta, a fala embolada e a perda de força muscular em um dos lados do corpo. Qualquer coisa dessas que começou de repente, o ideal é que essa pessoa seja avaliada dentro de um serviço de urgência capacitado para atender o paciente com AVC. Seu Oscar não quer mais saber de susto. Para ele, saúde é prioridade. Não é brincadeira não, a gente passa um susto, na hora ali não é fácil não. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% dos adolescentes entre 11 e 17 anos de todo o mundo não praticam atividades físicas com regularidade. Para mudar esta realidade, um projeto no Rio de Janeiro incentiva a garotada a se exercitar. Na rima do rap, o capoeirista Felipe manda um recado para a juventude que anda meio parada. Despertar rocia para a arte e movimento, na cultura e no lazer. As crianças têm talento, de manhã começa o dia, então desperta a criançada. Vamos todos juntos fazer o dever de casa. Para o professor Semente, os tempos de isolamento trouxeram inércia. Está terminando agora aos pouquinhos, né? Mas eu acho que a pandemia foi um grande causador dessa paralisação dos jovens no esporte. Professora de natação, Bárbara também aponta a tecnologia como causa do sedentarismo juvenil. Acaba vendo videozinho, fica postando vídeo, danças. Eu acho que a gente acaba perdendo um pouco a captação desses alunos por isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, um grupo de pessoas entre 11 e 17 anos praticamente não se exercita. O levantamento aponta que de cada 5 adolescentes, apenas um faz atividade física com regularidade. Quem está sempre nadando ou praticando esporte é Miguel, de 14 anos. É que faz bem à saúde e deixa o corpo mais ativo. Por que você acha que outros jovens da sua idade não gostam tanto de fazer? É por causa da preguiça. Para vencer a inatividade, nada melhor do que lugares como o Complexo Esportivo da Rocinha, espaço administrado pelo Estado do Rio, que lançou o projeto 420 minutos. O ideal é se juntar 420 minutos de atividade física por semana dos 5 aos 17. Então você tem o jogo da atividade física, você pode anotar lá a minutagem que seu filho fez. Onde é que ele pode fazer isso? Na educação física escolar, nos passeios em famílias, largando um pouquinho a tela e aderindo às opções da cidade, de praia, de cachoeira, de parques. A aluna de hidroginástica, Dona Luciana, de 59 anos, mostra para a garotada os benefícios da atividade física. Tem gente que sente dor, não é o meu caso, dor no corpo todo, e nisso toma remédio e não melhora. E fazendo essas atividades, a pessoa melhora 100%. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!